Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, para nós é uma honra estar aqui, né? Quando a gente recebeu esse convite, foi realmente de Deus. Pastor Raul, Pastor Estela são grandes bênçãos na nossa vida, assim como os filhos e toda a igreja que a gente conheceu, né? Amém. Boa noite. Achei fraco boa noite. Aê! Antes de começar, uma coisa que eu aprendi na nossa caminhada cristã, expectativa. Eu não sei você aí de casa, eu não sei como vocês entraram aqui. Eu sei como vocês vão sair. Totalmente transformados, renovados, refrigério. Deus tem grandes coisas para você nessa noite. A expectativa, deixa eu fazer uma pergunta. Quem gosta de viajar? Levanta a mão. Sabe aquela viagem que é dos seus sonhos? E está faltando 2 dias para ela acontecer, como que é a sua expectativa? Não dorme, boca seca, só tem aquilo, né? Só sai aquilo na pesquisa do Instagram, do Facebook. Assim tem que ser a sua expectativa quando vem para um culto, porque um momento como esse, existe uma unção disponível, uma unção que ela é capaz de transformar a sua vida. Então crie expectativa, porque não somos nós, não é a nossa história, mas é Jesus através de nós e da nossa história, que pode mudar a sua. A gente não precisa saber qual é a sua história, mas a gente já conhece a história de quem já venceu o mundo, para que você possa hoje vencer todas as coisas. Então fique com expectativa, que eu tenho certeza que hoje sua vida vai ser transformada. Amém? Então eu Amém. queria agradecer, a minha esposa fez uma colinha, tá? Para eu agradecer a todos. Primeiro o pastor Raul, pastor Estela, por nos confiarem essa palavra, esse testemunho. É uma honra estar aqui com vocês. Amém. Um fato que eu achei bem interessante, a gente realmente se sentiu em casa. Eu acho que é a 2ª ou 3ª vez. Quem não veio ainda naquelas noites de casais, os encontros de casais que eles fazem aqui, viu, gente? É uma bênção para o espírito e para a carne, tá? Que a janta é maravilhosa. Então, a gente se sentiu muito acolhido. Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês, tá? Então, pastor Marcos e Marinei, pastor Marcelo e pastor Michele, pastor Luiz e pastor Silvana, pastor Tiago e Camila, pastores jovens, né? Pastor Du e pastor Abel, pastor Guto e Juliana, pastor Jefferson e Dani, muito obrigado. Obrigada, nós honramos a vida de vocês e agradecemos, né, por deixarem esse momento para Deus nos usar através, tudo que a gente for falar e ministrar aqui, mas principalmente a gente queria honrar a vida de vocês e agradecer pelo convite. Amém, muito obrigado. Então vamos lá, hoje o tema da nossa apresentação é: uma vida de oração é uma vida transformada. Quando recebemos o convite para contar um pouquinho sobre a nossa história e o que Deus fez, né, em todo o correr aí da nossa carreira em Cristo, não tinha outro tema para começar senão uma vida de oração. Foi essa virada de chave que fez toda a diferença na nossa vida. E Deus começou a trazer ao nosso coração o que é uma vida de oração. Olha só que interessante. Nós vamos pesquisar a etimologia da palavra oração. Se você for, né, dentro de todos os significados, lá no grego você vai concluir que oração é o ato de conversar. É a conversação, conversa com Deus. E por que Deus quer que a gente converse com Ele todos os dias? Um fato curioso, na Bíblia você encontra uma palavra de oração por dia no seu ano, 370 vezes em todas as formas aparece a palavra oração. Então é oração para o ano inteiro. Foi quando nós entendemos isso, que tudo começou a se transformar na nossa vida. Mas antes de falar um pouco sobre uma vida de oração, eu trouxe alguns versículos para vocês, para a gente entender por que hoje nós podemos orar por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, assim diz a sua palavra. Olha que interessante, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente,
sabe de todas as coisas, entende todas as coisas, está em todo lugar ao mesmo tempo. Lá em Gênesis 3, capítulo 3, do versículo 8 ao 9, eu vou ler aqui para vocês. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou então Deus a Adão, perguntando: onde estás? Se Deus sabe de todas as coisas, será que Deus não sabia onde ele estava? Em espírito, foi a pergunta que ele fez. Cadê o seu espírito, que eu não vejo mais, ligado a mim? O ser que eu criei a minha imagem e semelhança, para viver a eternidade, para comandar todas as coisas. Então, por causa da transgressão de um, todos passamos a ser, então, até condenado. Mas por causa da graça e misericórdia através de um, todos foram alcançados. Esse é o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus é alcançar você. Deus não tem outros planos a não ser alcançar os seus filhos. Então toda a Bíblia de Gênesis até Apocalipse vai trazer o plano perfeito, e o plano perfeito é você. E quando você entende que você faz parte de um plano perfeito, nada mais do que dizem ao seu respeito interessa, porque você faz parte de um plano perfeito, de alguém que se fez imperfeito, para que você possa hoje se aperfeiçoar todos os dias nele, através de uma conversa, relacionamento, oração. E ele nos deixou instruções para isso, a sua palavra. Olha só, continuando aqui, lá em João 14,16, e eu rogarei ao Pai, é uma promessa que veio vindo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Em Romanos 5,18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a justificação, e bastou um homem para a justificação da vida. E se você continuar, você vai entendendo o processo e a autoridade que foi devolvida a quem? A todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo. Jesus, um homem rico, porque eu nunca vi um homem pobre andar com tesoureiro, sustentar 12 famílias, se fez pobre e pecador, para que você possa hoje viver uma vida extraordinária. E o que é uma vida extraordinária? É todos os pilares da sua vida entrando em ordem. Porque às vezes a gente fala que vida extraordinária é só financeiro. Não. Viver uma vida extraordinária é todos os pilares da sua vida. Se existe algo, porque eu já conheci pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm alegria. Pessoas que têm muita alegria, mas não têm dinheiro. Imagina uma roda, com todas as peças se encaixando, de uma vez por todas. Esse é o plano perfeito, daqui para a eternidade, que Deus preparou para vocês. Então a gente pode ver em Gálatas, capítulo 4, do 5 ao 6, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então no início, onde está você, Adão? Porque em espírito, eu não te encontro mais, e hoje, eu estou dentro de você, Deus diz, com o mesmo Espírito. Amém? E essa é a autoridade que nós temos. Então, entendendo isso, a gente vai contar um pouquinho a nossa história. Depois eu vou passar para a Jé, né, amor? Que eu prometi que eu não falaria tudo sozinho. Senhor, faça o Otávio falar menos.
Eu conheci a Jéssica em 2013. Ela era a minha vizinha. Eu fui o primeiro morador de um prédio, né? Então, era a primeira vez mobiliando o apartamento. Sabe, a gente não é de Bauru. Deixa eu me apresentar, gente. Desculpa. Peraí, vamos lá. Começar. Apresentei Jesus, né? Que é o mais importante da noite. Agora eu vou me apresentar. Eu me chamo Octávio Henrique. Eu sou a Jéssica. Eu sou engenheiro civil. Trabalho hoje também na área da engenharia. Nos bastidores ajudo a minha mulher com o trabalho de influência digital. Também somos empresários, trabalhamos com vendas. E também somos aí ministros da palavra de Deus em todos os lugares, assim como vocês, viu? Paulo diz que nós somos cartas lidas, não mais com tintas, né? Agora nós somos escritos através do Espírito Santo. Então, antes de qualquer um querer falar de Deus, você vai ser lido, certo? Então, saiba que você está ministrando na vida do seu vizinho, do seu colega de trabalho, a transformação das áreas que Deus tem para fazer na sua vida. Não é só para você, é para transformar todo que te lê. Amém? Tá? E nós congregamos na igreja Verbo da Vida, Vila Flores, antiga cristã renovada, do pastor Eli, pastor Daniel. Queria honrar a vida deles, deixar esse abraço. Eles nos receberam numa excelente hora. Eu falo que Deus vem na hora perfeita para a gente, né? Transformar a nossa vida. E quando eu conheci a Jéssica, eu já conhecia Cristo, mas não me relacionava com Ele, né? Essa é a grande diferença. Se você perguntar para todo mundo, para que Jesus veio? Muitos vão dizer, veio para fazer o bem. Amém? Veio para nos ensinar dos seus 30 aos 33, como faz, para que a gente possa fazer. Mas Jesus não veio somente para ensinar o bem, que aí a chave. Jesus veio para que você fosse feito justiça, e um alto preço foi pago, para que você não precisasse agora passar por um julgamento desse mundo, e viver condenado, amarrado por Satanás, todas as suas áreas. Existem áreas da sua vida sendo travada. Entrega a sua vida para Cristo, deixa Ele governar. Então, nessa época, a Jéssica, minha vizinha, eu estava como primeiro morador, me sentindo um síndico. Era um prédio de 3 andares, mas era a primeira vez que eu morava sozinho, então eu estava muito feliz. Sou de Ourinhos, a Jéssica de Barra Bonita, vim para concluir a faculdade de engenharia, e a Jéssica... Para casar. Mentira, gente. Eu vim para estudar, e foi quando eu conheci o Otávio. E foi engraçado porque a primeira vez que eu vi a Jéssica, ela estava toda cansada da mudança que ela contratou alguém para fazer, que eu brinco para ela, que até hoje ela é assim, né, amor? Ela é mais inteligente que eu, ela sempre contrata alguém para fazer, ela gosta de dar ordem, né, amor? E aí eu falei assim, toda cansada, né, esbaforida, eu falei, você não quer conhecer um apartamento modelo? É o meu. Porque como eu fui o primeiro morador, eu ficava chamando todo mundo para conhecer minha casa, né? Estava todo orgulhoso do apartamento alugado, com tudo dividido em 10 vezes, mas era meu, eu estava me sentindo muito orgulhoso, aquele era o meu canto. Aí a Jéssica foi, aí a gente começou a conversar no Facebook, aí eu já gostei. A Jéssica tem essa alegria de sempre. Eu nunca vi a Jéssica cabisbaixa. O dia que eu vi a Jéssica cabisbaixa, foi quando o meu mundo começou a desmoronar. Nós vamos chegar lá. E daquela alegria toda, ela gostou muito de mim, eu gostei dela, e aí ninguém mais desgrudou. Então as pessoas que chegavam depois achavam que a gente estava namorando, você lembra? Uma vez uma vizinha indagou a gente assim, vocês estão namorados? Nem a gente sabia responder. Estava já naquele nível, né? E quando menos percebemos, ninguém mais sabia viver sem. Então é engraçado porque eu e a Jéssica, a gente casou com 1 ano de namoro. Nós noivamos por alguns dias. Foi o tempo do casamento, anunciar o casamento e até casar. Meus pais conheceram os pais da Jéssica no dia que a gente foi assinar o cartório. E amém. A gente casou para casar, porque eu já amava ela, amava os defeitos dela, amava meus defeitos, não tinha mais o que querer esperar.
né? Então nós decidimos casar. Aí muita gente fala, mas casou cedo porque é crente, casou cedo porque está grávida. Nenhum dos dois. A gente casou porque a gente já não sabia mais viver sem e era isso. Até então a gente não conhecia, né, a palavra, a gente não tinha se convertido, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditei muito em Deus. Eu venho de uma família onde minha avó era professora de catequese, então eu tinha que estar lá todo domingo. Uma família muito que realmente cristã, que acreditava em Deus, porém eu não frequentava, né? Quando eu mudei para Bauru, eu quase não ia na igreja, né? Até então, e o Otávio também não. Porém, a gente gostava muito de louvor. A gente sempre tinha louvores no carro. A gente sempre escutou. Eu sempre tive esse temor a Deus. Não conhecia, não tinha intimidade que temos hoje, mas eu já tinha começado desde então. Na verdade, Deus, Ele te conhece desde do seu ventre, você foi planejado desde o seu ventre. Então, eu já sabia, Deus já sabia o que Ele tinha para mim ali. E era muito engraçado porque os amigos falavam, nossa, vocês falam tanto de Deus, mas vocês não vão na igreja? Né? Amigos que a gente conheceu, que foram os amigos que levaram a gente para a igreja a primeira vez. E a gente falou, nossa, é verdade, né? Que coisa feia, Otávio. A gente fala tanto de Deus, mas não frequenta a igreja. Vamos começar a ir na igreja. Mas até então, era só uma ideia, a gente não ia. Primeiro dia deu sono, né? Primeiro dia deu sono. Muito sono para ir na igreja no domingo. E não sei se já aconteceu com vocês, né? Tudo acontecia. Tá chovendo, não dava para ir. Tudo acontecia no domingo. Mas o convite foi feito, a gente aceitou. Um dia a gente iria, né, amor? Foi assim. Um dia. E esse casal firme e forte para levar a gente aí para viver o que a gente vive hoje. Louvado seja Deus aí pela vida deles. E depois de um tempo, logo que a gente casou, a gente casou praticamente dentro de um negócio. A gente abriu mão de festa, abriu mão de tudo. Procurei um sócio, um amigo nosso, e nós abrimos então uma paleteria mexicana. Não sei se alguém conheceu na Getúlio, o famoso morango com leite condensado. Quem não foi, é por isso que eu fali. Eu estou brincando. Então a gente abriu essa paleteria mexicana. E é engraçado porque a gente vai na emoção, né? Então vamos para a emoção, ficar rico, vamos mudar de vida. E começamos. Eu atuando na engenharia, chegava 6h30, ia direto para a faculdade. Às 7h eu estava na faculdade, às 11h eu voltava, a Jéssica estava lá, trabalhando. Podia faltar funcionário ou não, a Jéssica estava lá trabalhando. E eu lembro que uma vez eu cheguei na loja, era umas 11h30 da noite, dando risada das provas que aconteceram, né? Despedi do pessoal que a gente estava de carona, e a Jéssica cabisbaixa. Falei, o que foi? Ela falou assim, você está se formando, você está construindo sua carreira, você está tendo seus relacionamentos, eu estou aqui, presa no meu comércio. Aquilo mexeu muito comigo. E Deus, quando você entrega a sua vida para Deus, e muito mais do que isso, você confia no seu futuro, não importa o que digam, seu futuro já está feito. Não importa o seu canudo, não importa se você teve a oportunidade de estudar ou não, o seu futuro já está feito. E ele vai ser perfeito assim como é a vontade de Deus, agradável e perfeita. Passado um tempo, nós falimos. E foi o primeiro grande aprendizado. Meu sogro falou, levanta a sua cabeça, porque você fechou um negócio, não fechou a vida. E eu cheguei em casa, nesse dia da falência, né, oficial, eu cheguei em casa e falei assim, eu vou vender tudo, vou vender carro, vou vender TV, acabou a vida, declarando aquilo que eu estava sentindo. E essa daqui falou, daqui de casa não sai nada. E olha só, a gente nem tinha ido para a igreja direito, a gente nem sabia o poder da declaração. Ela declarou isso dentro da nossa casa, daqui de casa não sai nada. Dias depois, uma dívida que precisava pagar, meu sogro falou, eu não tenho dinheiro, eu tenho produto, calçado feminino, é o que eu tenho para vocês venderem, vocês precisam pagar essa dívida, vocês têm 30 dias, vocês precisam me pagar, porque senão vira 2 dívidas, né? Sogro e a dívida. E nós fomos vender calçado feminino. Passado 1 ano, 2 anos, aí nós acumulamos 4 vezes a dívida que a gente estava antes, agora em estoque. Nesse período, nós começamos a frequentar dentro da igreja, nós já tínhamos
Nesse período, quando a gente fechou a paleteria e que tudo foi por água abaixo, que veio a falência, foi aí que a gente tomou a decisão de se batizar. Não por conta da falência, mas porque Deus tocou o meu coração e o dele no mesmo momento. E a gente decidiu realmente viver, né, para Deus em relação, eu preciso ir para uma igreja, eu preciso ter um rumo. E Deus, ele me incomodava muito nisso, porque no começo eu tinha vergonha de falar que eu era crente, né? A gente tem vergonha no começo, e eu tinha mudado, né, como a gente fala. E aí, uma vez eu estava numa reunião de família, e perguntaram: vocês mudaram de igreja? E Deus falou comigo: eu faço tanto por você, e você tem vergonha de mim, tem vergonha de falar o que está acontecendo na sua vida? E foi a partir daquele momento que eu decidi que eu nunca mais iria ter vergonha de falar que eu era cristã ou que eu estava nos caminhos do Senhor. Por que ter vergonha, né, daquilo que só é bênção na nossa vida? E aí a gente decidiu se batizar, começou a frequentar a igreja, se envolver com as coisas da igreja, e aí, né, estava E a palavra o sapato. nesse momento a palavra era uma confusão na minha cabeça, porque quando a gente chegou na igreja aqui em Bauru, e eu tinha estudado muito no passado, quando era adolescente, me formei e fui para o mundo, né? Não sei se alguém já fez isso, eu era assim, me formei para Deus, agora, tchau Deus, vou viver minha vida. Então quando eu cheguei na igreja aqui em Bauru, eu não sabia se Jesus veio antes ou depois de Moisés. Esse era o meu conhecimento. Aquela passagem da Bíblia que fala que os pássaros roubam a semente quando elas não caem em solos férteis e frutíferos, né? Isso é muito sério, porque uma palavra que entrou, saiu. Olha o perigo das nossas convivências, porque com quem a gente convive, a gente se assemelha. A pergunta é: com quem você está convivendo? Você está assemelhando ou você está se assemelhando a ele? Você está sendo influenciado ou influenciando? Então, por muito tempo, essa palavra foi sendo roubada. Então, a gente decidiu, nessa confusão toda de palavras, falou assim: peraí, nós vamos então estudar. Foi onde a gente decidiu ingressar no Rema. Para quem não sabe, Rema é um centro de treinamento bíblico. Ele não é da nossa igreja, mas a nossa igreja ela cedia, né, para que possa ter as aulas. Ele é interdenominacional, não é de uma igreja. E o Rema é a palavra revelada, a palavra pura, sem costumes, do que o homem pôs durante a sua história. Então a gente começou a aprender, e aquela palavra foi entrando, só que dessa vez, lembra que eu falei sobre a expectativa? Dessa vez num solo fértil. Uma palavra que entrou para nunca mais sair, mas é uma decisão que eu tomei. Então todo mundo pode ouvir a palavra, mas a decisão se ela fica é sua. A decisão se você vai levá-la para casa e ser igreja na sua casa é sua. Porque você pode estar encarando isso aqui como um culto que vai transformar a sua vida, ou você pode estar encarando como uma palestra. A decisão é sua. Está disponível para todos. E quando nós decidimos ser igreja em casa, tudo se transformou. Então essa palavra veio vindo. Lembra do estoque que estava acumulado dentro da minha casa? Eu lembro de uma aula onde falou o seguinte: os sinais seguirão aqueles que creem. Você imporá as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Não é? Assim que fala lá em Marcos. Eu falei: então eu vou impor as mãos sobre os calçados e eles serão vendidos. É assim que eu estou aprendendo. Não sei como vai fazer, mas não sou eu que vou fazer, é Deus. Então Ele vai saber, certo? Cheguei em casa, né, com a Jéssica, cansado, só para vocês entenderem a nossa rotina, tá? Do calçado. Sexta-feira, a partir das 10 da noite, a gente começava a empilhar todos os modelos que nós iríamos vender em Ourinhos, que a gente fazia. A sogra mora em Ourinhos e ela abria a casa para a gente fazer essas feiras de calçado para vender, né? Que era sábado o dia inteiro. E olha só que interessante, era 300 pares, o máximo que eu pudesse levar melhor, né? Porque você economizava a viagem. Então eu comprei, eu tinha um New Fiesta, fui para um Aduster para caber mais, né? Eu queria um caminhão, mas não dava, então foi um Aduster. E eu morava no 3º andar sem elevador. Então eu descia, se eu não me engano, dava de 12 a 15 caixas por vez, até dar 300.
Aí nós viajávamos para Ourinhos, chegava lá bem cedo para lavar a área, preparar tudo, né? O showroom do nosso calçado, preparava ali um café da tarde, e até o final da noite, lá pela meia-noite, naquele sábado, a gente estava montando o carro. No domingo, eu tinha feito um curso de fotografia para ser o fotógrafo da minha própria empresa, eu fazia ensaio fotográfico para lançar os novos modelos. Sábado, domingo assim, cansativo. E foi onde eu falei, e segunda-feira de manhã estava trabalhando, tem prova aqui, né? O Luiz Brusnardo está aqui, né? Segunda-feira eu estava lá, firme e forte, trabalhando. Nesse período, quando acumulou o calçado, nós chegamos em casa numa noite, eu cansado, eu falei, não, Deus, o Senhor tem planos melhores. Eu abri uma sorveteria sem perguntar para o Senhor. Eu comecei a trabalhar calçado sem perguntar para o Senhor. Chega, a partir de hoje a minha vida vai ser uma vida de oração. Então eu cheguei em casa, eu falei para a Jéssica, falei, amor, a gente vai impor as mãos sobre esses calçados e eles serão vendidos. Ponto final. E começamos a orar pelo calçado. Eu não sei se meu vizinho ouviu, mas deve ter achado a gente muito doido, você imagina? Eu primeiro empilhei tudo na parede, isso era mais já de meia-noite, depois nós fomos orando por calçado. Um certo dia, a Jéssica foi atender uma cliente, muito querida, ela é cristã, mulher muito usada por Deus, e a Jéssica ela é um amorzinho assim, então quando ela ia atender as clientes iam tomar café com ela. E aí a cliente falou assim para ela, Jéssica, eu sei que vocês têm uma viagem para fazer, porque o Espírito Santo está me falando, e vocês precisam vender o estoque de calçado. Uma madame da cidade, que não trabalha com isso, traga o que você ainda tem, que eu vou vender para você. Passado 2, 3 dias, nós oramos por oportunidade, surgiu uma nova oportunidade, que transformou totalmente a nossa vida. Mas antes de aceitar e falar sim para a oportunidade, nós oramos. E Deus respondeu. Então, antes de você, não sei se você tem um projeto novo para você fazer, você não sabe se vai ou não vai, não sabe. Deus sabe. Ora, entrega para Ele. E desde então, nunca mais a gente fez nada. Hoje, no nosso Instagram, a gente ora pelos parceiros, ora por novos seguidores, ora para sair seguidores, que se não for para ser bênção, e assim por diante. Ponto, sobre negócio. Esse foi o primeiro desafio na nossa vida, na nossa carreira cristã. Porque saiba que não é porque agora você está em Cristo, é uma nova criatura, que agora você está no céu, vivendo com a glória, não tem mais nada. Não, você está aqui. A diferença é que aqui, agora as suas armas são outras, são celestiais, e quem luta por você é Deus. Essa é a diferença. E a Jéssica, na correria do dia a dia, naquela ambição de crescer, ganhar dinheiro, a Jéssica, ela começou a engordar muito. E nesse engordar muito, quando eu conheci ela tinha 130 quilos, em um ano ela tinha perdido 60 quilos, de boca mesmo, só isso, esse é o problema, porque faltou, não tinha nada, nenhum especialista que conversou com ela, que orientou ela e acompanhou ela, tinha eu, que imagina, não sou especialista nada disso, né, mas um grande motivador, estava ali ajudando como amigo. Aí eu vi a pedra preciosa, né, ela tinha perdido, acho que quase 5, 6 quilos, eu comecei a ver ela já estava diferente. Gente, 5, 6 quilos para quem tem 130 não muda muita coisa, mas para mim, vi ela maquiada, ela parecia uma Miss assim, sabe? Eu falei para ela, né amor? Falei, você tem um rosto de Miss. E por não saber como falar, eu feri ela muitas vezes sobre isso. E a paleteria veio, os negócios vieram, tudo veio, a correria veio, ela ganhou 85 quilos. Ela chegou a 161 quilos, no auge da pandemia. E meses antes, quando estava acontecendo, eu fui falar com ela sobre isso. Só que ela já estava tão machucada, que ela não queria ouvir nem mesmo de quem queria o melhor para ela. E toma cuidado, porque o nosso melhor para alguém é uma oração, não é opinião. Isso Deus me ensinou.
mais forte do que o seu braço, mais alto do que a sua voz, muito mais convincente do que qualquer argumento, é seu joelho no chão e a sua oração. Então, quando a gente começou a trabalhar com essa nova empresa, ela tem uma linha de reeducação alimentar. E a Jéssica, um show apresentando, uma mulher poderosa em vendas, se descobriu em vendas com uma bênção extraordinária. É uma promessa do Senhor na nossa vida, em que todo mundo ia perguntar: o que vocês fazem? Então, para a honra e glória dele. Assim foi nessa empresa. E nesse dia, no meio de uma apresentação, no momento que aparece essa parte de produtos de emagrecimento, né, de uma linha de reeducação alimentar, a Jéssica apresentando, uma moça parou a apresentação e falou assim para ela: mas por que você não usa? Você teria um resultado fantástico e ia vender mais. A Jéssica, ela já estava fazendo um tratamento psicológico, ela se posicionou, eu fiquei sem reação, ela se posicionou e falou assim para a mulher: eu não uso porque a linha é maravilhosa, mas antes de eu querer essa ajuda, eu preciso me ajudar aqui, porque eu sofro de uma doença chamada obesidade. Eu achei de uma maturidade absurda, e tocou a reunião. Ela voltou calada para casa, e quando ela deitou, eu perguntei assim: tá tudo bem? Ela desabou. Não estava bem. E talvez a sua autoestima esteja ferida, e está tudo bem não está bem, porque quando você reconhece que não está bem, Ele se faz forte na sua vida, Ele se faz fortaleza. Então nós fomos dormir, não tinha mais nada que eu pudesse falar para acalmá-la. Passado um tempo, nós batemos uma meta da empresa de forma sobrenatural, e nós fomos conhecer Bahamas, no Caribe. Eu tinha ido para o Termas do Laranjais, então eu estava na expectativa. Vocês sabem a expectativa, né? A viagem mais incrível que eu tinha feito era Termas de Olímpia, né? Já tinha ido para a praia e tudo, mas Olímpia mexeu comigo. E eu perguntei, falei: Jéssica, Bahamas, amor, é melhor que Olímpia, assim, eu vou chegar. Eu não tinha noção do que é isso. E às vezes, por a gente não ter noção do que Deus tem para nós, a gente fica medindo os planos de Deus com o passado. Não é porque no passado você viveu até aqui, que é até aqui que você vai viver lá na frente. Eu não tinha passaporte, eu tinha fé da minha mulher, porque quando saiu a classificação dessa viagem, ela falou assim: nós vamos. Escuta o que eu estou te falando. Ela falou para mim: nós vamos. Eu falei para ela: nós vamos. Eu fui com a fé dela, eu não estava com fé. Eu vi a meta para mim era absurda, porque eu estava comparando com tudo que eu vivi. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando Deus, Ele te faz uma nova criatura em Cristo, Ele pede para você renovar a mente, para que você não viva mais com o seu passado. E se estão falando para você que você não vai além porque você está com o seu passado, esse aí é Satanás. Lembra ele do futuro dele, é condenado. Simples assim. E prossiga. Quando nós chegamos nessa viagem incrível, Bahamas é uma das ilhas mais caras do Caribe. Fomos para o hotel Atlantis Paradise. Uma noite no jantar lá custava um salário mínimo, uma coisa de doido, mas nós não pagamos nada. Foi tudo por ela, aqui, ó, a meta que ela bateu, com a bênção que Deus, entendeu? Sobrenatural. E ela estava muito feliz. Nós fizemos amizade com um casal lá. Esse casal, ela queria ir para o banheiro, e no banheiro foi então com a amiga dela, aquele momento, né, de amiga no banheiro. Uma senhora entrou no banheiro. Imagina que só tinha distribuidores dessa empresa lá, certo? O hotel foi fechado para nós praticamente. Essa senhora virou para a Jéssica e falou assim: minha flor, você não conhece a linha de emagrecimento? Mais do que conhecia, ela tinha autoridade, porque era uma das maiores vendedoras desse país.
Ela falou, do jeitinho dela, sim. A senhora foi embora, a amiga dentro da cabine do banheiro. A hora que a senhora saiu, ela caiu de joelhos no chão. Ali desmoronou. Porque às vezes a gente não quer olhar para o problema, a gente quer deixar ele guardadinho, porque machuca olhar para ele. E aí vem, né, um enviado abençoado e nos faz lembrar, nos faz ver. E ela chorou muito, não me falou por quê? Porque por muito tempo eu falei para ela que ela precisava emagrecer, que já tinha passado do limite. Como eu não sabia mais como agir, eu comecei a ferir. E essa é a ignorância. A ignorância fere porque a gente não sabe como agir. Eu não era um profissional dessa área para querer mostrar para ela como faz. Porque hoje está cheio de motivacionais por aí, ferindo pessoas. Ela precisava do quê? De oração. E ela não queria me contar, porque se ela me contasse, ela estava se sentindo culpada. Como que pode alguém passar por isso e se sentir culpada? Porque se ela me contasse, eu iria condenar ela também. Eu não avisei? Você? Passado então um tempo, tudo isso que ela foi vivendo e guardando, um dia a gente começou a conversar sobre isso. Ela estava chegando no auge do peso dela. Ela virou para mim e falou assim, eu não quero mais emagrecer. Eu não consigo. Eu não quero sair de casa. Eu não quero mais ver ninguém. Então começou a depressão tomar conta. E nesse momento, ela foi para o quarto dela, eu fiquei, meu chão se abriu. Cadê aquele homem de fé? Então tem momentos na sua vida que talvez a sua fé se abalou. E é nesse momento, sem vontade mesmo, que você clama a Deus, porque é Ele que se faz forte. E eu lembro da oração que eu fiz. Eu falei, Deus, eu não sei se eu estou sendo egoísta, mas eu preciso de uma ajuda para emagrecer minha mulher. Eu não sei mais o que fazer, porque já não é estética faz muito tempo. E foi quando eu entendi que nunca fui estética. Nunca foi estética, sempre foi saúde, autoestima. E foi passando o tempo, nós conhecemos uma mulher de oração, que entrou numa fase muito importante na nossa vida, que começou a orar por ela, nessa área. Passou um tempo, a mãe dela, que começou a se relacionar com Cristo, por acompanhar a nossa vida. Lembra que eu falei que você vai ser lido primeiro? Começou também a orar por ela. Pessoas começaram a orar. E o mover de Deus começou na vida dela. E uma vida de oração, que agora eu vou deixar ela contar. Agora é com você. E uma vida de oração não é orar na segunda-feira. Eu já orei por tudo, segunda, terça, quarta, quinta. Não, a vida de oração é uma vida de conversa com Deus, todos os dias. E uma coisa que a Jéssica me ensinou: o que você declara, reforça ou desfaz o que você ora. E desde então eu vigiei o que sai da minha boca. E nunca mais declarei o contrário, porque quando eu declaro o contrário, ela pergunta, posso falar amém? Para quem não sabe, amém significa assim seja. É uma concordância espiritual. Aí eu falo, não pode falar amém, porque eu declarei errado. Vou refazer, aí você fala amém. Isso é uma vida de oração. Não é no domingo, não é na segunda. É em todas as áreas da sua vida. Comece a fazer isso e me conta depois, que eu tenho certeza que tudo vai mudar. Mas tira o pé, porque quando você entra para uma batalha e convida Deus para ir à frente, se você correr mais rápido que Ele vai te esperar. Você vai passar a hora que você está sozinho. Confiança é quando você ora e descansa. Porque quando você pede com o coração agradecido, assim diz a palavra, se for pedir, pede com graças.
Como que você consegue pedir agradecido por algo que você não recebeu? Porque a gente não vive pelo que a gente vê, a gente não vive pela situação que está ali, a gente vive pelo que a gente crê. E nós cremos que já recebemos, por isso que assim nós pedimos agradecido. É assim a fé. Amém? Amém. Quando nós conversamos, né, que eu falei para ele que eu já eu já não tinha mais forças, né, eu achava que eu não tinha mais jeito e eu já tinha desistido de mim, porque Fê, você tem as fotos, né? Põe aí para mim, por favor. Eu só fui conhecer o que eu tinha, né? A gente só consegue lutar com o que a gente tem quando a gente conhece, né? Quando a gente reconhece. E aqui sou eu, antes de operar, depois eu vou contar isso para vocês. Ali era eu fazendo palestra, aqui operada. Sorriso sempre no rosto, porque o Espírito Santo sempre esteve presente na minha vida, né? Mas eu cheguei num momento da minha vida que o diabo começou a falar na minha cabeça que meu marido não me amava, porque eu estava daquele jeito, porque eu estava atrapalhando a vida dele. Você precisa deixar ele viver, ter outros relacionamentos. Você está atrapalhando a vida dele. E aí, às vezes, o diabo ele se levanta e ao invés da gente colocar ele no lugar dele, que é embaixo dos nossos pés, a gente dá ouvido para ele e vai deixando ele entrar, né? Uma vida de oração é você entender quem é você em Jesus Cristo, é saber a autoridade que você tem para você consertar a sua casa, para você consertar o seu casamento, para você consertar a sua família. Uma vida de oração é uma vida na qual você olha para Jesus e vê Ele como centro de tudo, né? Uma vida de oração é você sair desse banco aqui, deixar Ele sentar. Deixa Ele te dizer qual é os caminhos que você tem que seguir. Mas, como a gente não é perfeito, a gente não está na glória, eu comecei a ficar depressiva. E depressão é sim uma doença. Depressão precisa de ajuda, precisa de psicólogo, precisa de Deus. E Deus, Ele trouxe o psicólogo para nos auxiliar. Só que eu não tinha coragem de falar pro Otávio que eu estava triste. Eu já não dormia direito, eu não respirava direito, eu não conseguia ir na portaria da minha casa sem chegar lá fazendo assim. Nossa. E aí eu lembro que em 2020, no começo de 2020, onde nem passava pela minha cabeça operar, até mesmo porque quando a gente não conhece algo, né, quando a gente não tem conhecimento, a gente tem preconceito, né? E o conhecimento, ele nos liberta. Deus, ele já falou isso pra gente. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E eu não conhecia a verdade, eu não conhecia que eu poderia sim ter uma ajuda de uma cirurgia. Cirurgia é mais um método de emagrecimento. Cada um tem o seu método perfeito para você. E aí, no começo de 2020, a gente estava indo dormir. Era madrugada de domingo para segunda, nunca vou esquecer. Deu 3 e pouco da manhã, 4 horas da manhã, eu acordei desesperada. Meu braço inteiro enformigado, esse braço aqui. E eu lembro que eu falei, meu Deus, agora eu estou infartando. E aí tinha que trabalhar, eu falei, eu não vou acordar ele, eu vou para a Unimed, não vou acordar ele, vou sozinha para a Unimed. Então eu estava com o braço inteiro enformigado, achando que estava acontecendo alguma coisa comigo. Era 3 e pouco da manhã. E eu lembro que eu entrei no carro, eu falei, Senhor, eu quero viver, me deixa viver, eu preciso viver. E aí, quando a gente realmente, nesses momentos, quando a gente está sangrando, a gente intensifica a busca. Então, muitas vezes, o nosso erro está aí, né? Só intensificar a busca quando já está nos últimos momentos. Mas aí eu lembro que eu liguei o carro e aí veio um louvor, que era Ele Vem. Ele virá num piscar. Eu falei, Senhor, não vem ainda não, preciso viver um pouquinho. Falei, brincadeira, Senhor, vem quando o Senhor quiser. Mas eu lembro que eu fui orando até a Unimed, declarando que eu era curada e que não ia acontecer, que eu ia viver para contar os feitos do Senhor na minha vida. Cheguei lá, o médico demorou para me atender e eu com aquela dor. Aí ele me examinou, ele falou, você não tem nada.
você não tem nada. Acho que você dormiu em cima do braço. Mas eu sabia que eu não tinha dormido em cima do braço. Mas eu também sabia quem regia a minha vida. E aí eu falei, amém, não tenho nada mesmo. Glória a Deus, a oração funciona. E aí eu fui embora, mas mesmo assim eu voltei preocupada, né? Porque eu já estava pesando 150 quilos naquela época. Aqui eu estava com 160, foi antes de operar. E aí eu voltei preocupada, eu falei, Senhor, eu preciso de uma ajuda. Mas ao mesmo tempo, a gente não consegue entender que essa ajuda precisa, que você não precisa sozinha, né? E até então, eu não sabia que a cirurgia era para mim. E aí eu comecei, né? Eu não sabia, mas o Otávio estava em oração. A minha mãe, que transformou a vida dela, através da nossa vida, porque às vezes você está aqui na igreja e você acha que você não está alcançando a sua família, que não vem, né? Mas a tua vida vai alcançar. Persista, né? Porque eu lembro que eles chamaram a gente e eu não quero mais viver da forma que a gente vive, os meus pais falando pra gente. Eu quero o que vocês têm. E aí minha irmã estava junto, minha irmã, ela se converteu antes que a gente. Ela olhou pro meu cunhado e falou, Juninho, hein? Somos crentes muito antes que eles, e eles que vão levar os nossos pais. E aí eu lembro que a gente orou, eles aceitaram Jesus e eles começaram a ter entendimento da palavra. E aí meus pais vieram para Bauru na pandemia, e eles não tinham, fazia muito tempo que eles não me viam, né? E aí eles me viram. Só que minha mãe já sabia que não podia falar nada. Eu era daquela pessoa que não podia falar. Se eu olhasse para mim diferente, eu já ia achar que estava pensando que eu precisava emagrecer. Não me fala. Quem passou por isso sabe o que eu estou falando. E aí, a minha mãe, com toda a sabedoria e entendimento, o Otávio já em oração, entrou no carro. E entenda, gente, não é pela estética, tá? É pela saúde. Eu já estava num ponto que o médico dava poucos meses de vida para mim. E aí minha mãe chorando, ela olhou para o meu pai e falou assim, Toninho, a gente não tem o que fazer com a força do nosso braço, mas eu sei quem pode fazer, eu vou começar a orar. E minha mãe começou a orar, meu pai orando, Otávio orando, minha sogra e meu sogro orando, são uma bênção na nossa vida. E aí eu recebi uma oração, e nessa oração Deus falava assim para mim, eu vou mudar na sua vida um trauma, algo que relacionado ao seu emagrecimento. E eu falava, gente, mas o que vai acontecer, né? Eu vou acordar magra no outro dia? Vai ser assim, né? E eu falava, o que será que o Senhor tem? E o Senhor falando que tinha planos na nossa vida. E, gente, como é que eu poderia viver os planos do Senhor se eu já estava sem saúde, se eu já estava sem condições? E aí eu falei, tá bom, Senhor, amém. Se o Senhor vai fazer, eu creio. Eu lembro que na época a gente vende, né, até hoje um produto para cabelo, e muitas bariátricas tomam porque esse produto é ótimo. E a gente já estava em vários grupos de Facebook para vender e eu nunca parei para ver nada. Eu até seguia também várias pessoas, inclusive uma delas está aqui, que foi um anjo na minha vida, a Matonelli. Eu já seguia ela, mas eu não parava para vê-la. Eu seguia, mas eu não queria escutá-la, porque ela já tinha passado pela bariátrica, mesmo que eu tinha passado, gostava dela, mas a bariátrica não era para mim. E aí eu lembro que Deus começou a trazer os stories da Mar, várias pessoas, vários testemunhos de vida com a bariátrica, e aí como se de um dia para a noite, né, Deus ele faz na nossa vida, os de repente de Deus, eles são todos os dias, a gente tem que orar dias para os de repente de Deus. E aí, de repente, todo aquele preconceito que eu tinha com a cirurgia, eu acordei amando a cirurgia. E eu falei, Senhor, se for da tua vontade, vai ser fácil, vai ser leve. As coisas de Deus, quando é do Senhor, é fácil, é leve. E aí eu liguei para marcar a consulta, conversei com a Má me tirou todas as dúvidas. Meu maior medo era não poder tomar água, virar um gole de água. E eu bebo água porque minha cirurgia foi orada. E brincadeira, gente, todo mundo bebe água que opera, tá? E aí eu conversei com a Má, tirei minhas dúvidas, fui marcar no médico, e eu lembro que não tinha para aquele momento, eu estava ligando no médico, era final de agosto, só tinha para 16 de outubro. E eu falei, Senhor, se for da tua vontade, vai aparecer consulta antes.
Aí deu 2 dias, a secretária me ligou, falou: olha, Jéssica, surgiu uma vaga sábado agora. Você consegue vir? Eu falei: consigo. Cheguei lá, eu comecei a chorar, que eu senti a presença de Deus ali, que Deus estava cuidando de tudo. E eu falei pro doutor Eduardo: doutor Eduardo, eu não tenho tempo, eu preciso operar esse ano. Eu preciso, gente, eu sentia que eu precisava. E aí deu tudo certo, foi orado, tudo certinho. E aí eu operei pelo plano. Eu lembro que eu saí da consulta, na última consulta, falei: Senhor, se realmente for da tua vontade, às vezes a gente fica assim, né? Deus já mandou todo mundo falar, já desceu lá, mandou sinal de fumaça. E aí a gente joga para ele, né? E a gente tá: Deus, se for da sua vontade, fala comigo. E Deus está falando com todo mundo. E aí eu lembro que eu estava indo para a Unimed, era 21 dias úteis para liberar o plano para eu operar, né? E eu falei: se for da tua vontade, vai ser sobrenatural. Vai ser em menos de uma semana. Deu 2 dias, a Unimed me ligou. 2, 3 dias me ligou, falou: sua cirurgia está autorizada. Eu falei: ó, mais do que isso, só falta ele mandar uma carta para mim e falar: ó, é para você operar. E é isso. E aí eu operei. E minha cirurgia, ela foi realmente sobrenatural. Foi orada. A gente sabe de todas as coisas, né, em relação a uma cirurgia. Mas a gente sabe também que nasceu no coração de Deus. A cirurgia, ela veio para ajudar as pessoas. E hoje eu tô com 10 meses de operar. Daquele dia, aquela foto ali foi quando eu operei. 63 quilos off já, em 10 meses. E uma nova vida, né? Uma nova vida. Amém. 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 Para honra e glória do Senhor, estou aqui para contar para vocês esse testemunho que por muitas vezes, qual é o milagre na sua vida que você acha que não tem solução, né? Qual é o milagre que você acha que Deus não pode fazer, né? O que você tem vivido hoje que você acha: olha, já estamos em outubro, deixa para o ano que vem. Eu já estava em outubro, final de setembro, e Deus realizou um milagre dentro daquele ano de 2020. Então, qual é o milagre que você tem para realizar, que você acha que Deus não pode fazer ainda esse ano, né? E aí, eu sempre falo isso pro Otávio, né? Ele sabe disso. O doutor Eduardo, ele saiu da cirurgia e falou para ele: olha, eu não sei como ela viveu até hoje, né? A gente sabe. Mas ele falou: ela tinha poucos meses de vida. Ela estava numa situação, eu tinha gordura no fígado, já estava diabética, eu já estava numa situação que realmente não tinha. Então, Deus, ele realmente, gente, quando a gente fala que milagre problema é matéria-prima de milagre, então dê graças a Deus, né, que os problemas estão chegando, que você pode transformá-los em milagre na sua vida. Então, dai graças, não é só quando está tudo bem, né? E senta aqui, cara. E quando o doutor Eduardo me chamou, ele falou assim: eu quase tive que abrir ela. Para quem não sabe, a cirurgia bariátrica você pode, né, fazer aberta ou pelos furinhos, né, através de vídeo. E ele falou assim: quando eu entrei com a cânula e a câmera, eu não via nada. A camada de gordura era gigantesca. Eu quase tive que abrir ela, e ainda vou dizer mais, sem a possibilidade dela acordar. Eu não sei como ela estava viva até esse momento, mas nós sabíamos, através de uma vida de oração. Quando ela chegou em casa, a primeira coisa que nós fizemos, nós fomos orar pela recuperação. Seria sobrenatural. O dreno nela fechou de forma fantástica. Foi questão de acho que 1 ou 2 dias, não foi, Gé? Já não precisou vir com dreno, desculpa, o buraco do dreno. Não precisou vir com dreno. O furo do dreno em 2 dias estava fechado. Tudo começou a acontecer de forma sobrenatural. Tudo na vida dela. Um amor pelo processo. Porque quando você sabe que você está passando por um obstáculo, mas com Deus existe amor neste processo, porque ela sabia que era promessa,
Então às vezes você está num obstáculo, você está num momento que você já não consegue ver o final, mas não é para ver, porque Deus já está lá. Mas nesse processo, sinta amor, a presença dEle, porque ainda que tudo esteja aparentemente dando errado, existe um processo que Ele preparou para você. Se você tem Deus governando a sua vida e todos os planos, Ele está como arquiteto principal dessa obra. Quando você sai de noite para ir para um destino e o seu carro fura o pneu, de graça, porque todo o processo foi Ele que desenhou. É porque você saiu mais cedo e Ele precisava te livrar de algo. Não murmure, rendei graças em tudo, é isso. Porque se a sua vida é uma vida em Deus, toda ela tem graça. Essa é a diferença. E nossa vida precisa ser diferente do que quem não conhece vive lá fora. Quem não conhece lá fora reclama de tudo, mas você que conhece, você clama o nome dEle sobre tudo. Essa é a diferença, e nós precisamos fazer a diferença, porque agora você tem uma vida renovada, você é uma nova criatura em Cristo, mas quem está lá fora não é. E a sua vida que vai transformar, sua vida vai alcançar a vida do seu filho, sua vida vai alcançar a vida da sua mãe, da sua esposa, do seu marido. É a sua vida, é a transformação da vida em oração que vai transformar a vida de quem precisa viver aquilo que você vive. É assim que Deus faz. A gente trabalha com uma empresa de marketing de relacionamento, sabe? Um dos nossos trabalhos, né? Deus deu a graça aí que a gente trabalha bastante. E olha só que interessante, quando começou, Deus me falou assim, para quem não sabe, marketing de relacionamento são equipes de venda com o objetivo de aumentar a distribuição do mesmo produto, ou do mesmo conjunto de produtos, certo? São distribuidores independentes. E quando nós começamos, Deus falou assim para mim, o marketing de rede mais antigo do mundo, quem fez fui eu. Eu falei, qual empresa era cadastrado? Aí ele falou assim, eu enviei para que ele cadastrasse 12. E dos seus 30 aos 33, ele ensinou todos, fazendo, porque o bom líder ensina pelo exemplo. E ele disse para os 12, agora façam outros. Foi assim que chegou vocês. Foi assim que Deus colocou cada um de vocês aqui dentro, para fazer obras ainda maiores. Então não tenha medo, porque a gente não anda pelo espírito de medo, a gente anda pela fé. Não tenha medo do tamanho do seu problema, porque fale a Ele, declare a Ele o tamanho do seu Deus, a partir de hoje, e se mantenha firme, porque o que o inimigo adora, é dizer para você que você não merece, é dizer para você que você é pecador, é dizer para você, está indo na igreja para quê? Olha o que você fez. Mas Deus olha o seu coração, Deus ama você, não o pecado. Na Bíblia, tem uma passagem que fala sobre o leproso, naquela época, só para vocês entenderem, quem tinha lepra, precisava pegar suas coisas e ir à margem da cidade. Quando Jesus curou um leproso, e falou para ele, pegue suas coisas, e saia da margem, vá para o centro da cidade, ou seja, more onde você quiser, você é livre. Se a gente for curado, mas a nossa mente continuar como um leproso, a gente continua andando à margens, e é isso que Satanás quer, mostrar para você que você ainda é aquele leproso, mesmo sendo curado. Isso é a renovação da mente, cuidado com isso, você não precisa mais andar às margens,
Você pode ir para o centro, você pode escolher. Jesus veio para te fazer livre da condenação de Satanás e do irmão. Eu não sei quem está te condenando, a gente sabe, né, que a gente tem umas línguas aí. Então, não ande por essa condenação, ande pela salvação, porque o pacote de salvação diz que você é próspero, você é sarado, você é livre, você tem a paz que excede todo o entendimento humano, e você pode caminhar por onde você desejar, conforme os planos de Deus, e tudo dará certo. Amém? Ministério de Louvor, se puder subir para a gente encerrar. Quem está sendo abençoado? Amém? Hoje nós aprendemos, através do nosso testemunho, da palavra, Jesus ministrou ao coração de vocês, que antes, vocês não tinham como ter um intermédio a Deus, conversar com Ele. E Ele mostrou através da palavra, através do feito de Jesus, que hoje você tem o Espírito Santo, e te deu autoridade nessa terra para transformar os seus negócios, para transformar a sua família. Eu não sei se a sua família está bagunçada, eu não sei o que Satanás está tentando fazer em todas as áreas da sua vida, mas o que eu sei é que a autoridade em Cristo Jesus está acima de qualquer potestade no mundo espiritual. E a sua língua, como uma pena habilidosa, com a pena de um escritor habilidoso, pode escrever novos capítulos, declarando fé, declarando a palavra viva. Amém? Nada é impossível. Amém. Fica de pé, por gentileza. Eu quero que nesse momento, eu não sei qual é o gigante que você está lutando. E a gente nem precisa saber. Eu sei as armas que você tem. Eu sei qual é o final dessa luta, porque você já entrou nela vencida. Então, a partir de agora, você vai colocar a sua causa nessa oração. E eu quero que você declare sobre ela, mas com o coração agradecido, com fé, porque a unção que está na nossa vida, eu sei que vai transformar a vida de vocês. A unção disponível neste lugar, disponível para você que está em casa. Eu já assisti culto online, nesse momento eu estaria deitado com uma pipoca. Então levanta e faça do seu lar a sua igreja nesse momento, porque existe unção disponível para todos que estão ouvindo, para vocês serem transformados, para que todo jugo seja quebrado, para que você possa ser liberto de toda condenação. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Obrigado, Pai, porque o Senhor marcou encontro conosco nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui, Pai, e não foi à toa. O Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tem grandes promessas para cada um que está aqui nos assistindo presencial ou online. Pai, obrigado, porque a sua palavra, assim como uma espada afiada cortando no mundo espiritual e separando o joio do trigo, separando do que é ruim do que é bom, está entrando com providência na casa de cada um aqui. Pai, muito obrigado, que através da autoridade do nome de Jesus, pessoas estão sendo libertas, provisão está chegando na casa, oportunidade, portas abertas, expansão de negócios, ideias sobrenaturais, sabedoria divina para administrar, para construir. Coração de
disposto famílias a queimar. entrando em reconciliação, perdão chegando no coração de cada um aqui. Todos os versos e canções. Satanás, você não tem autoridade sobre os lares. Eu declaro sobre as famílias reconciliação sobrenatural, transformação, um novo renovo, refrigério nesses casamentos. Eu declaro uma família sólida, assim como é a pedra angular, segurando a estrutura, para que nada mais se abale. Eu declaro, Pai, jovens vivendo a promessa do Senhor, jovens que precisam do vestibular, passando no vestibular, jovens se formando, concluindo, vivendo o extraordinário. Dê glória a Deus pelo que Ele vai fazer na sua vida. Agradeça pela fé, já viu? Porque a gente não anda pelo que nós vivemos, nós não andamos pelo que nós vemos, nós não andamos pelo que nós sentimos, a gente anda pelo que Jesus já fez. E nós já fomos abençoados por toda sorte de bênçãos espirituais. E na autoridade do nome de Jesus, nós podemos trazer o céu na terra. E é essa vida extraordinária em todos os pilares, na sua família, nos seus negócios, trabalhando com a sua autoestima, você se empoderando. Não há nada que vai te parar. Porque não há outro, nunca houve outro, só existe um nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém, Pai, muito obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia, Pai, muito obrigado. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu. Talvez você tenha alguém no leito do hospital nesse exato momento. Deixa eu falar algo para você. Por você ter tomado uma decisão, pessoas estão sendo curadas. Por você ter tomado uma decisão, aquele laudo médico que foi dado está sendo rasgado. Eu declaro cura. Em nome de Jesus, pessoas se levantando no leito de hospital, voltando para sua família, na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo toda enfermidade, na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo toda depressão, na autoridade desse nome. Eu declaro a paz invadindo o seu coração. Aleluia, aleluia, se alegre nessa palavra, se alegre, creia e receberás, em nome de Jesus. Santo, só tu és santo, não há outro como, não há, Senhor, não há outro, Pai. Senhor, outro como tu, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, se alegre, querido, no seu lugar, se alegre no Espírito Santo. Aleluia, só tu és. Você pode sentir essa unção, está disponível para você também, toda essa unção, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não há Talvez outro você está como. achando que o milagre que Deus precisa fazer, você vai deixar para depois, porque ele é tão grande agora para resolver que você não está nem entendendo como vai ser. Não é com a sua cabeça que Deus vai resolver o seu problema. É com o sobrenatural dele. Então não perca tempo entendendo. Use seu tempo para agradecer. Use seu tempo para clamar, para declarar. Porque o sobrenatural de Deus nunca vai ser entendido pela sua cabeça.
Então, se você ainda não pôs, coloca nessa causa. Em nome de Jesus. Só tu Não és tenha medo. santo. Você é Não há outro filho. como tu. Você é herdeiro. Não há outro como Não tu. importa o que você fez. Não há outro como tu. Ele te colocou aqui para Não há reconciliar outro com você. como Jesus. Não importa se diga que você Só não tu mereça. és Ninguém santo. fará nada maior do que Jesus fez. Nenhuma obra tu é és maior do que a obra que já foi feita. Aleluia. Não há Então outro você é como- sim, pela graça e misericórdia, Aleluia. merecedora do seu milagre. Aleluia. Amém? Aleluia. Amém. A palavra é com você, pastor. Amém. Obrigada, igreja. Glória a Deus. Para nós é uma honra estar aqui. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi uma noite muito preciosa. Glória a Deus. Eu quero só terminar pedindo o seguinte. Eles não falaram muito da área de influencer, mas eu quero falar o que eu senti desde o começo. Eu estou acostumado a ouvir a voz do Senhor mesmo. E o Senhor falou, eu nem conheço tanto, né? Mas o Senhor falou, chama eles para pregar na igreja na hora. Na hora. Eu nem quis saber o que vai pregar ou não vai pregar, não quero saber. Porque o Senhor sabe. E está confirmado que Deus sabe. Porque foi uma bênção. Então olha, eu quero dizer a todos daqui de casa, que vocês sigam a Jéssica e o Octávio no Instagram. Siga eles lá. Porque eles são influenciadores dos 9 frutos do Espírito Santo. Eles levam amor, eles levam alegria, eles levam paz, longo ânimo, eles levam fazer o bem, bondade, mansidão, humildade, viu? Eles levam tudo isso, equilíbrio nas coisas. São um dos maiores, né, um dos melhores influencers de Bauru e região. E todo mundo que se associa a eles para vender alguma coisa, vende um monte. Todos os clientes são muito abençoados, eu tenho visto isso. Sabe? Então, são influencers de Jesus. E eu abençoo a vida de vocês também. Viu? Que seja assim também. Influenciando para o bem. Sabe, que as pessoas sejam abençoadas espiritualmente através da vida de vocês. E muitas. Muitos, mas um monte. O Senhor tem me falado números aqui, é algo absurdo o que vai acontecer com vocês, absurdo. Centenas de milhares, vai vir, centenas, e vocês vão trabalhar para o Senhor, viu? Vocês vão falar, mostrar isso, não é falar versículo não, mas é mostrar os frutos do Espírito Santo para as pessoas. Esse amor, essa sinceridade, a honestidade, sabe? A generosidade, o repartir, o testemunhar, tudo isso é fruto do Espírito. Amém? Então sigam mesmo, vocês vão amar ficar seguindo toda vez. Tem tantas dicas legais. Eu faço isso, eu já faço isso, né? Já sou seguidor, tá bom? A paz do Senhor Jesus seja com todos.